Uma economia mortificada. Os princípios e a organização dos ofícios sob o reinado de São Luís. Por Hugues Busquet. Tradução de Fábio Florence. Artigo originalmente publicado em francês na revista Le Ciel de la Terre, número 67, inverno de 2008. O original pode ser adquirido em www.dominicainsavrillé.fr. Buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e o resto vos será dado por acréscimo. Mateus 6:33. Há alguns meses, uma dura crise atinge a economia mundial. Nossa fé católica nos aduz luzes sobre esta situação. Se nossas sociedades estão doentes, é antes de tudo porque escolheram apegar-se a Mamon em lugar de nosso Senhor Jesus Cristo. O verdadeiro remédio para a crise está no retorno ao reinado social do Cristo Rei. A obediência a Nosso Senhor não produz somente a paz e a alegria nas almas, ela é também um fator de prosperidade pública. A experiência o mostrou diversas vezes. Por exemplo, quando Garcia Moreno assumiu o poder no Equador no século XIX, ele recuperou em pouco tempo as finanças de seu país, simplesmente porque os cidadãos adquiriram hábitos de justiça e de temperança, de poupança, por exemplo. Buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todo o resto vos será dado por acréscimo. Em meio a esse resto encontra-se a prosperidade temporal. A história do nosso país, a França, está aí para atestá-lo. Enquanto foi fiel às promessas do seu batismo, ele foi a primeira nação da Europa e até mesmo do mundo. Mas, desde que as renegou, não faz outra coisa senão decair sob todos os pontos de vista, econômico, político e cultural. Sem dúvida, lamentavelmente não dispomos dos meios políticos para implementar toda a ordem social cristã. Todavia, cada um, à sua medida, podemos colocar em ordem na esfera que depende de nós e, antes de tudo, em nossas famílias. O autor do presente artigo se debruçou sobre o século de São Luís e o exemplo das comunidades de ofícios. Ele daí extraiu conclusões práticas sobre a reforma das nossas vidas em família para uma restauração da cristandade e aproximar-se do modelo da família nuclear católica, privilegiar o enraizamento geográfico das linhagens, escolher ofícios em conformidade com a ordem social cristã, elaborar germes de comunidades cristãs de ofícios, reabrir escolas profissionais católicas. Revista O Sal da Terra. Introdução. De acordo com o ensinamento de Jean Vacquier, temos duas batalhas a travar ao mesmo tempo. A batalha inferior, que é um combate de conservação das posições católicas, as capelas, os conventos, as famílias e as escolas, e a batalha preliminar, que é um combate espiritual de oração e de penitência. Veremos que a questão dos ofícios e das comunidades de ofícios decorre dessas duas batalhas. Por um lado, uma economia cristã tem de participar na conservação da fé, e por outro lado, ela coopera com a penitência que Deus nos exige para mudar o mundo. Daí, a escolha do título sugestivo que explicaremos, uma economia mortificada. Trata-se, pois, de considerar a reconstrução de corpos básicos de uma sociedade política cristã. O que aqui nos interessa são os corpos intermediários e econômicos, as comunidades de ofícios. Porque as corporações juramentadas, jurandes, do século XIII, em sua carta sobre o Sílon, São Pio X afirma, em uma declaração bem conhecida, que a cristandade não deve ser novamente inventada. Citação. Ela existiu, diz ele, e existe. É a civilização cristã, é a cidade católica. Trata-se unicamente de instaurá-la e de restaurá-la incessantemente sob seus fundamentos naturais e divinos. Algumas definições e alguns princípios gerais da economia cristã. A economia. De acordo com Santo Tomás, o fim último do governo doméstico, ou seja, da economia, é o bem viver total no interior da sociedade familiar. Este fim último requer, antes de tudo, a vida virtuosa da família, mas pressupõe, para a grande maioria, um certo nível de conforto material.
A economia, no sentido de Aristóteles e de Santo Tomás de Aquino, é, pois, a ciência da aquisição dos bens materiais e das riquezas a serviço da família, aquisição ordenada à sua vida virtuosa. É isso o que poderíamos qualificar de maneira um pouco redundante de economia familiar, para evitar toda ambiguidade. Mas na linguagem corrente, aí compreendida as duas encíclicas dos papas, porventura o termo economia não adquiriu uma extensão maior? Dito de outra maneira, porventura devemos banir a ideia de uma economia política a serviço do bem comum político, e não somente a serviço do bem comum familiar, sob o pretexto de que Santo Tomás e Aristóteles não a levaram em consideração? Evidentemente não. Cada sociedade intermediária e a própria sociedade política possui uma economia própria, semelhante à economia familiar, que é a referência de todas. Assim, a economia política terá por meta a independência material da sociedade política, a economia comunal terá por meta a independência material da comuna, etc. Cada esfera econômica diz respeito ao corpo em questão. A economia familiar diz respeito à família. A economia de tal comunidade de ofício deve ser implementada pela autoridade da comunidade em questão, e a economia de uma província pelo governo dessa província, e isto é válido para a sociedade política e o seu governo. O Estado deve, por sua natureza, desempenhar unicamente funções que dizem respeito ao bem comum universal, é a realização da justiça distributiva. O Estado não poderia, portanto, e em verdade não pode colocar-se no lugar dos órgãos da vida econômica, as empresas e as comunidades de ofício, em suas funções próprias e legítimas. Ele não deve absorvê-los. Caso o faça, corre o risco de diminuir sem razão a esfera do exercício legítimo da liberdade dos homens ou das associações espontâneas destes. A economia política vem, portanto, servir o bem comum da sociedade política, chamado aqui bem comum universal. Essa ciência permitirá aos governantes assegurar a independência material da sua sociedade. Eis seu domínio de ação própria. Ela não deve absorver os corpos inferiores e as economias destes. Ao contrário, deve favorecer o desenvolvimento deles. E em todo esse esquema, em cascata, da economia política à economia familiar, a economia familiar justa e legítima não deve ser obstruída, mas deve ser promovida e desejada precisamente em nome do bem comum, pois o bem-estar material das famílias é um elemento constitutivo desse mesmo bem comum. Nota complementar. Jean Forestier, economista do Ministério das Finanças durante 12 anos e do Comissário-Geral do Planejamento a partir de 1945, escreveu que o consumo é a meta da atividade econômica. Percebe-se que, para um economista liberal, o fim buscado está bem vinculado às necessidades dos consumidores. Há, no entanto, um erro importante a retificar. Afirmar que o consumo é a meta da atividade econômica é desencarnar essa atividade. A consequência imediata é que, nesse caso, há uma recusa em se considerar os limites potenciais do consumo. Decreta-se que este é, a priori, limitado, e as ferramentas econômicas são dimensionadas em conformidade com essa tese, industrialização, marketing, etc. Tudo isso em prol do lucro do mundo financeiro. Na verdade, a meta da economia contempla a necessidade dos consumidores. Estes são as famílias, as suas necessidades estão contidas nos limites da natureza. Os padres Calvez e Perrin, S.J., comentam o ensinamento de Pio XII a esse respeito. Pio XII assim falará de necessidade real e normal, em oposição às exigências estimuladas artificialmente. Há, pois, necessidades primárias, as que correspondem à garantia da saúde material e espiritual, ao sustento da vida do corpo e da alma, vale dizer, à constituição de uma personalidade livre. O homem pode, inversamente, voluntariamente ou por efeito de uma publicidade e de uma propaganda aviltantes, alienar sua liberdade e sua personalidade. É então, e somente então, que estamos diante de uma necessidade como simples força natural, de uma natureza decaída e instintiva, mas ela só se torna tal porque o homem,
infiel à sua verdadeira liberdade, se faz antes de tudo escravo de necessidades artificiais. Pio XII afirmará até mesmo que uma economia, uma técnica que se regulam com base nas necessidades primordiais do homem, não tem espaço para se preocupar com o número demasiadamente grande ou pequeno de habitantes. Dito de outro modo, uma economia regulada com base nas necessidades reais e limitadas, respeitando a lei natural, saberá se organizar de maneira a satisfazer essas necessidades. As forças vivas assim se encontrarão ao redor do que é útil e necessário. Porventura não seria uma ofensa ao Criador afirmar o contrário? Fim da nota complementar. Acrescentemos que o ator fundamental da economia é a família. Empresas se formam de maneira natural para assegurar a subsistência das famílias do que as compõem e para levar a outras famílias o fruto de seus trabalhos, produtos ou serviços úteis. Em uma sociedade orgânica, o contrário de uma potência estatista, corpos intermediários econômicos nascem e se desenvolvem de acordo com as necessidades naturais das famílias que exercem um ofício determinado. Eles existem para essas famílias, não o contrário. Assim também, a família não existe para a sociedade, é a sociedade que existe para a família, diz Pio XII. Leitura de nota complementar. Registremos este ensinamento interessante de Pio XII extraído de uma alocução aos pais de família franceses em 18 de setembro de 1951. Para o cristão, há uma regra que lhe permite determinar com certeza a medida dos direitos e dos deveres da família na comunidade do Estado. Ela é assim concebida. A família não existe para a sociedade, é a sociedade que existe para a família. O Estado deveria, portanto, em virtude, mesmo, por assim dizer, do instinto de conservação, cumprir o que essencialmente, segundo o plano de Deus, Criador e Salvador, é seu dever primário, vale dizer, garantir de maneira absoluta os valores que asseguram à família a ordem, a dignidade humana, a saúde, a felicidade. Estes valores, que são elementos do bem comum, jamais podem ser sacrificados ao que poderia ser aparentemente um bem comum. Fim da nota explicativa. É por essa razão, por exemplo, que a economia comunal deve respeitar as diferentes economias familiares, justas e legítimas, bem entendido, ao mesmo tempo que busca a independência material que servirá o bem comum. Esta é uma regra essencial para fixar a medida dos impostos locais. O mesmo vale para a economia política, que não deve se imiscuir de maneira indevida nas economias familiares por concessões de todos os tipos, ou, ao contrário, por uma tributação desmedida. No fundo de cada economia tem o seu fim próprio. Ela deverá sempre respeitar e até mesmo favorecer o fim e atividade da economia familiar. Eis aí o elemento permanente da economia em geral, aí compreendida a economia política, que está a seu serviço. De que servirá a independência material da sociedade política se, em tempos normais, as famílias agonizarem de pobreza? A economia marxista nos mostra um sistema decapitado, voluntariamente, de seu modelo e de seu fim. Nela, já não se trata da economia familiar nem de patrimônio. Só existe a economia política, negando-se às realidades inferiores. Eis o coletivismo. O Estado absorve a economia em seu próprio benefício. Ele pode ser rico, desenvolver programas nucleares ou espaciais, enquanto apauperiza as famílias que compõem a sociedade. Trata-se de um modelo econômico injusto. Pio XI nos recorda tudo isso em um contexto mais precioso. Ele ensina as leis gerais do salário justo e as condições para sua determinação, notadamente as exigências do bem comum. Eis as suas afirmações. O organismo econômico e social será constituído de maneira sã e atingirá seu fim somente quando proporcionar a todos e a cada um de seus membros todos os bens que os recursos da natureza e da indústria, bem como a organização verdadeiramente social da vida econômica, têm meios para proporcionar-lhes.
Esses bens devem ser suficientemente abundantes para satisfazer as necessidades de uma subsistência honesta e para elevar os homens ao grau de conforto e de cultura que, contanto que seja usado sabiamente, não crie obstáculos para a virtude, mas facilite singularmente o exercício desta. Este ensinamento é confirmado por Pio XII? O fim do organismo econômico e social é proporcionar aos seus membros e às suas famílias todos os bens que os recursos da natureza e da indústria, bem como uma organização social da vida econômica, têm meios de proporcionar-lhes. E conforme especifica 40º ano, esses bens devem ser suficientemente abundantes para satisfazer as necessidades de uma subsistência honesta e para elevar os homens ao nível de conforto que, contanto que seja usado sabiamente, não crie obstáculos para a virtude, mas facilite amplamente o exercício desta. O elemento permanente e o fim da economia independente do nível onde nos situamos é, portanto, a independência material dos membros do corpo social, as famílias. Antes de prosseguir, salientemos que, se cada economia possui sua esfera própria de atividade legítima, a sociedade nem por isso fica compartimentada. Os corpos não se opõem uns aos outros, nem as famílias e os corpos intermediários ao governo da sociedade política. Nesse esquema orgânico geral, há evidentemente uma compenetração necessária e até mesmo obrigatória das diferentes economias, que recorre da natureza social do homem. No entanto, somente a sociedade política possui em si mesma os meios para atingir o seu fim. Se o governo da sociedade política deve exercer unicamente funções que dizem respeito ao bem comum universal e à realização da justiça distributiva, essa tarefa implica evidentemente um direito de fiscalização sobre a vida econômica dos corpos inferiores. Ele deverá, por exemplo, se assegurar de que as estruturas econômicas naturais existentes respeitem bem seus deveres de justiça distributiva para com seus membros. Mas esta função é mais política do que diretamente econômica. As atividades puramente econômicas que caem ao governo são da mesma ordem que as de uma família, aquisição de riquezas e despesas, tendo em vista o fim buscado. A aquisição de riquezas aqui se faz essencialmente por intermédio de impostos e de taxas. Daí se segue uma interferência inevitável nas economias dos corpos inferiores, províncias, comunas, comunidades de ofício, famílias. No caso de uma tributação normal, o governo não intervém nas diferentes economias para absorvê-las. Aqui se trata de encher os cofres do tesouro público. É em nome do bem comum que ele exigirá um imposto. A submissão das famílias e dos corpos intermediários suscetíveis da imposição manifestará a ordenação natural e necessária ao bem comum da sociedade como um todo. Uma economia ordenada a seu verdadeiro fim se ocupará, portanto, essencialmente da necessidade limitada das famílias, da independência material delas. Essa independência deve ser real e não deve ter como custo uma dependência moral em relação a uma ideologia condenada. É assim que Pio XI exclui dois erros econômicos. Antes de tudo, o liberalismo, que promove a remuneração máxima do capital em detrimento dos operários, a quem pauperiza, em seguida, o socialismo, fruto do liberalismo, que apregoa o coletivismo, ou uma forma atenuada a atribuição aos operários de todas as receitas, uma vez feita a dedução do que é exigido pela amortização e pela reconstituição do capital. No primeiro caso, vemos toda uma classe da população a gravitar na esfera financeira e comercial e a se enriquecer de maneira ultrajante, sendo carregados nas costas dos operários tornados dependentes. Este é o modo de governo das empresas capitalistas, cujos beneficiários, se são economicamente independentes, o são bem menos do ponto de vista moral. Eles são, com grande frequência, os primeiros escravos desse sistema, pois os que desejam se tornar ricos caem na tentação, na cilada do diabo e em muitos desejos inúteis e perniciosos que mergulham os homens na morte e na condenação. No segundo caso, a intervenção estatal fornece uma aparência de independência às famílias por intermédio dos auxílios sociais múltiplos, dos quais fazem parte os benefícios familiares.
auxílios que mantêm essas famílias numa situação de real dependência econômica e moral em relação ao governo. Acrescentemos que a independência material das famílias é objeto de 2 dos 6 critérios do padre Ferrer para julgar se uma sociedade política é bem cristã.